Queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje uma palavra para o casamento, uma palavra para o relacionamento conjugal. É claro que com isso nós estamos também falando a casais de namorados, de noivos que estão se preparando para casar, para constituir famílias. Estamos falando para casais novos, recém-casados, que estão começando a vida conjugal e provavelmente enfrentando aí algumas dificuldades, alguns atritos, que é comum, que é normal. Também estamos falando para casais que já estão casados há mais tempo, já estão há mais tempo aí na estrada, estão perseverando firmes juntos, mas que não deixam de passar por dificuldades, por lutas que são inerentes a todo e qualquer relacionamento. Queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus antes da gente ter um tempo para orar e depois ir lá para fora compartilhar esse jantar, esse momento especial da gente estar comendo alguma coisa juntos, que é tão precioso, né? Hoje à tarde nós estávamos celebrando um funeral, eu e a bispa, e sempre que a gente vai a um momento como esse, a gente pensa, né? Como às vezes a gente perde oportunidades na vida e se desgasta com coisa tão boba e a vida passa tão rápido e por isso que a palavra de Deus diz que há mais sabedoria em um velório do que em uma festa, porque geralmente a gente pensa na eternidade, pensa na brevidade da vida, pensa no que a gente deixa de falar ou aquilo que às vezes a gente fala impensadamente. Nesses momentos a gente fica um pouco mais aguçado, um pouco mais atento a esta realidade tão inexorável que é a brevidade da vida. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença, agradecer você que está aqui pela primeira vez, você que é nosso convidado, você que veio a convite de alguém, você que simplesmente resolveu comparecer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus, a família da Graça recebe vocês com muito amor para esta reunião da nossa rede de casais. Vamos falar um pouco sobre a família moderna na perspectiva do computador. Vamos falar um pouco sobre o casamento, o relacionamento, uma perspectiva assim, um tanto quanto tecnológica, né? Quem pode viver hoje sem um computador, sem um notebook, sem um smartphone, né? Como a nossa vida hoje depende destas máquinas para tudo, né? Quando a gente vai num shopping ou num banco ou em algum estabelecimento comercial e que você precisa fazer alguma coisa, até mesmo numa clínica, e diz assim: poxa, o sistema caiu. O que acontece? Nada. Ninguém faz nada se não estiver funcionando essa maquininha aí, né? Essa máquina que a gente viu, quem é mais velho aí, quem acompanhou a evolução tecnológica, viu acontecer, viu se popularizar, viu se tornar alguma coisa doméstica, de uso doméstica. Quem acompanhou o início aí, comprou um 386, um 486 Pentium, começou a utilizar o computador, a ter contato com essa máquina. Então hoje a nossa vida, ela gira em torno dessas questões tecnológicas, e isso de alguma maneira afeta também os nossos relacionamentos, porque vejo muitos casais hoje que estão tendo até dificuldade de lidar com essa demanda tecnológica, esse excesso de informação, esse uso exacerbado do telefone celular, do smartphone, da tecnologia o tempo todo. Então, precisa a gente entender que para uma máquina dessa funcionar, existe uma coisa que está ali dentro, que nem todo mundo conhece. Eu não sou técnico de informática, não sou TI, né? Não tenho formação nisso, mas sempre gostei de tecnologia e eu acho que alguns aqui que estão mais assim familiarizados vão poder me ajudar, né? Mas existe uma coisa aí dentro rodando que se chama sistema operacional. E o sistema operacional, tanto no computador, no PC, quanto no smartphone, o sistema operacional é tudo, né? Quer dizer, se você tem um Mac, se você gosta da Apple, se você é um Apple maníaco, né? Você gosta de tudo que é da Apple, você provavelmente tem um Mac, você tem aí um sistema operacional da Apple rodando no seu PC, no seu computador, no seu Mac. Se você tem um smartphone da Apple,
Um iPhone, você tem o iOS rodando, que é o sistema operacional do iPhone. Se você tem um outro celular, um Samsung, por exemplo, ou de outra marca que é um celular Android, já é um outro sistema operacional. E mesmo dentro dos computadores, hoje não somente o Windows, que é o mais popular sistema operacional, mas existe o Ubuntu, existe outros sistemas operacionais alternativos que foram lançados para que as pessoas pudessem utilizar os seus computadores. E o interessante aqui, eu fui buscar uma definição de sistema operacional. O sistema operacional é o design pelo qual o seu computador ou o seu smartphone funciona. É o sistema, é como tudo está programado para ele gerar para você uma interface através da qual você vai fazer as operações, você vai fazer aquilo que você quer fazer com o aparelho, seja acessar, se comunicar ou o que quer que seja, tá? Então o sistema operacional é a base de tudo quando a gente fala de uma máquina como o computador ou smartphone. A pergunta-chave é: qual o sistema operacional do casamento? Se nós estamos falando de relacionamento conjugal numa perspectiva tecnológica, qual é o sistema operacional de Deus para o casamento? Você pode colocar outros sistemas operacionais no seu casamento, mas você não terá certamente a garantia do sucesso, porque você não estará observando as condições do fabricante. Então, se você pegar um iPhone e tentar substituir o sistema operacional dele e colocar um outro sistema operacional, é possível? É possível. Já assisti vídeos aí de uns caras bem malucos que eles conseguem hackear um iPhone, entrar, quebrar, fazer o jailbreak e aí colocar um outro sistema rodando, um Windows, por exemplo. É uma coisa meio maluca, mas com certeza a Apple já não vai garantir mais o seu aparelho, o seu equipamento, porque você alterou radicalmente o sistema operacional. Inclusive alguns desses sistemas, como smartphones, especialmente os Androids, que são fáceis de você quebrar o sistema, de você entrar no sistema, rootear o sistema, você perde a garantia. Se você mexeu no sistema operacional, você mexeu na alma, você mexeu na essência. Então, quando a gente fala de relacionamento conjugal na igreja, quando a gente fala de padrão de Deus para o casamento, a gente está tocando num ponto que é fundamental, que é o sistema operacional através do qual a minha vida está rodando. Quais são os meus valores, os meus conceitos, os meus princípios? Quais são as coisas que realmente norteiam e direcionam as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas conquistas, os meus alvos, os meus objetivos? Então, se você está rodando com o sistema operacional errado, teu casamento não vai funcionar muito bem. Então isso quer dizer que não vai dar certo? Eu não sei, pode ser que funcione. Pode ser que funcione aí meia boca, pode ser que funcione de alguma maneira, pode ser que para você até esteja funcionando. Mas a pergunta-chave aqui sobre sistema operacional é: o que Deus tem para a gente como regra de funcionamento básico? Seria o setup, seria a configuração básica do nosso relacionamento. Em Gênesis, no capítulo 2, especialmente nos versículos 7, depois de 15 a 18, a palavra de Deus fala sobre a criação do ser humano, do homem, e depois da mulher, e a constituição do casal, da primeira família, do primeiro casamento. E diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quando a gente vai para o sistema operacional de Deus, que é a Bíblia, a gente percebe que há um projeto na criação. Assim como o computador, se você abre ele, ou o smartphone, ele foi projetado,
existe um design, existe toda uma ciência, uma tecnologia para isso que você tem nas suas mãos funcionar. Um monte de gente trabalhou, um monte de gente idealizou, um monte de gente testou coisas, tá? Alguns desses equipamentos, eles vêm passando por modernizações, por atualizações a cada ano. Então você pega um iPhone, por exemplo, 3, aqueles primeiros lá, 3G, sei lá, 3GS, e compara hoje com o que você tem, o iPhone X, né, o iPhone 10, o X, você vai ver uma diferença muito grande desse. O próprio sistema Android também evoluiu muito. Então você tem muita gente envolvida trabalhando. Quando Deus criou o ser humano, havia um design, havia um projeto. E uma coisa básica que Deus colocou aqui foi a prioridade da criação do casal, do homem em relação à mulher. É interessante aqui porque nesse setup básico, Deus estabelece que a natureza do homem, eu estou falando do homem macho, o ser humano masculino, criado por Deus, é iniciar o sistema. Deus colocou essa prerrogativa no homem. E para um casamento dentro do padrão cristão funcionar, o homem tem que assumir o seu papel de homem neste relacionamento. Quando isso começa a dar errado, quando isso se inverte, quando a mulher tenta tomar o lugar do homem e fazer o papel do homem, ou sei lá, vice-versa, aí a coisa não vai dar certo, porque a natureza da mulher nesse setup básico é responder. O que Deus diz no versículo 18? Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, ou seja, iniciativa do homem, resposta da mulher, como auxiliadora, como alguém que apoia, que dá suporte, que está junto. Isso não inferioriza, isso não diminui, isso não descaracteriza ou desqualifica nenhum dos dois. Ao estabelecer estas prioridades na forma do sistema rodar, Deus não está dizendo que o homem é superior à mulher, que o homem é melhor que a mulher. E o problema todo que a gente está vivendo, a maluquice que a gente está vivendo hoje nesse mundo, é que as pessoas entenderam de uma forma muito errada o padrão de Deus. De um lado, os homens se sentiram superiores e começaram a agir de forma machista, não é? Começaram a oprimir, a subjugar as mulheres, a agir de uma forma completamente fora do padrão de Deus. Não tem nada a ver o sistema operacional de Deus com o machismo. Do outro lado, as mulheres revoltadas, que em um determinado momento da história da humanidade, principalmente ocidental, de uma forma legítima, foram buscar os seus direitos humanos, elas se revoltaram a tal ponto de partirem para uma ação feminista. Elas começaram a agir de forma contrária também ao sistema operacional, e aí deu essa confusão que a gente está vendo hoje, né? Isso nos traz ao problema da tela azul. Porque quando a gente começa a usar o computador e a gente está feliz da vida com o nosso computador em casa, e um dia a gente liga o computador e aparece essa tela, né, cheio de problemas. Uma vez eu conversando com um técnico de informática, ele disse para mim assim, olha, geralmente quando a gente vê um negócio desse, a gente fala que é problema de BIOS. BIOS é uma linguagem de computador, mas que para nós é mais ou menos dizer bicho ignorante operando o sistema, né? A pessoa não sabe bolhufas do que está fazendo, fez lá alguma coisa, diz, pô, eu estou ligando aqui meu computador, apareceu uma tela azul, eu não sei o que fazer. Essa maldita tela azul, na verdade, é a tela azul da morte. Ela representa a intromissão de algo num programa que está rodando e funcionando certo, e que agora acontece algum problema. Você sabe que não vai funcionar, você não vai acessar seu computador,
alguma coisa deu errado, e aí você tem que perguntar o que aconteceu. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos a continuação da história da criação, e a gente vai ver ali que houve um processo de alteração radical desse sistema perfeito que Deus criou. Em Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui começa o problema da tela azul. E a tela azul, ela se manifesta na inversão dos valores, na inversão do projeto original de Deus, numa mudança radical do sistema operacional que Deus estabeleceu para a relação. Nós percebemos claramente em Gênesis, no capítulo 3, a passividade do homem nesta relação. O homem ficou passivo. A serpente batendo papo com a mulher dele e ele lá parado. Ele não agiu, ele não tomou a dianteira, ele não partiu em defesa da mulher em nenhum momento. Ele está completamente omisso, anulado, apagado. E a mulher tomando as decisões, a mulher tomando a iniciativa. A mulher foi lá, a mulher viu que o fruto era bom, a mulher pegou o fruto, a mulher comeu o fruto, a mulher deu para ele e ele comeu. Então aqui a gente já começa a perceber na história da criação que o problema do pecado, trazendo para essa linguagem tecnológica, é uma inversão do sistema operacional criado por Deus. É algo que acontece no projeto original de Deus, que de uma certa forma estraga aquilo que Deus criou para ser tão bom, para ser tão perfeito. E é claro que eu não quero ser reducionista aqui, eu falei de configurações básicas, do setup básico, mas existem muitas outras coisas, existem muitas outras situações no casamento, no relacionamento, que foram radicalmente alteradas, comprometidas através do pecado. Nos nossos anos de ministério, que já vão para quase 30 anos trabalhando como pastores, nós temos percebido que a maioria das pessoas, inclusive na igreja, se casa sem saber o que significa o casamento, qual o propósito do casamento, qual o projeto de Deus para o casamento, para que a família existe, qual é o objetivo de Deus em tudo isso. O resultado é que a maioria dos solteiros que estão hoje em algum relacionamento, pensando em casar, não está preparada para viver a relação conjugal. Os nossos jovens, começa em casa, as famílias disfuncionais, começa em casa, as crianças, adolescentes vivendo essa loucura que está aí no mundo, nas escolas, na mídia. A maioria das pessoas casadas não obtém os benefícios do projeto de Deus para o casamento. Não vivem na plenitude das bênçãos que Deus tem para a família, para a relação conjugal. Por isso que o casamento está tão desgastado, está tão desacreditado. Por isso que é fácil para o mundo falar contra o casamento e contra a família. Porque são poucos os casais que, infelizmente, eu digo poucos, isso é que é triste, que estão vivendo essa dimensão do relacionamento conjugal abençoado. Num computador, nós temos uma coisa muito importante, ou em qualquer equipamento, que são as portas de entrada. É interessante quando você vai comprar um equipamento hoje, seja uma televisão, smartphone, tudo está virando smart, Tudo está virando smart. O processo de automação está ficando tão violento que o futuro será com certeza uma automação residencial e em todos os lugares muito grande. E aí quando você vai comprar um equipamento, você tem que pensar um pouco nisso, porque às vezes te oferecem por um preço de promoção, você dá a promoção de até
TV de 50 polegadas, 4K, blá, 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 e você vai olhar, o que você quer saber? Além das questões que estão na frente do aparelho, as que estão atrás, que são as portas, que numa linguagem de computação sempre tem esse negócio de port-com, que são as portas, são as portas de entrada e saída, ou seja, são as maneiras que você conecta outras coisas, outras ferramentas com o seu equipamento. Que tipo de portas existem? Tem 3 portas USB, tem porta para internet, tem porta HD, HDMI, tem porta isso, porta aquilo. Então você tem que saber que entradas esse equipamento tem. Às vezes você compra um notebook tão feliz, quando você vai olhar, não tem entrada para cabo P2, não tem drive de CD. Aí eu comprei meu smartphone e agora não vem mais com entrada para fone de ouvido, tiraram isso. Então, claro que você precisa saber quais são as portas que existem no seu equipamento. E portas falam exatamente de comunicação. A chave de um relacionamento, seja ele qual for, é a comunicação. Mas trazendo isso para o casamento, gente, é fundamental o que acontece na conversa de um casal. Como que está a sua comunicação? Como que vocês têm conversado? Como que vocês têm dialogado? Como que vocês têm falado um com o outro? Olha o que diz Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A capacidade de se comunicar com eficácia significa que as suas necessidades, seus pensamentos, seus sentimentos estão sendo valorizados e compreendidos pelo outro. Num casamento, num relacionamento onde a pessoa não consegue expressar o que pensa, expressar o que sente, isso é muito comum entre os homens. Às vezes as mulheres reclamam que os homens são calados, que os homens são fechados, que os homens não falam. E muitos homens se queixam das suas mulheres porque eles gostariam que elas tivessem uma bola de cristal e fossem adivinhas. Porque o que mais rola às vezes numa discussão é: você sabe. Como que eu vou saber se você não fala? Você sabe muito bem. Mas eu não sei o que você está falando. Desembucha, fala, abre a boca, expressa o que você quer dizer. Mas nós fomos criados numa sociedade onde desde pequenos fomos reprimidos. Nós não fomos educados de uma forma madura, assertiva, para expressar de uma maneira equilibrada os nossos pensamentos, opiniões, as nossas ideias, os nossos sentimentos principalmente. Nós sempre fomos reprimidos quando nós estávamos ainda crianças e tínhamos expressões de alegria ou de emoção, de chorar. Para, entupa, não faz isso. E nós fomos nos tolhindo, nos fechando. Principalmente homens, né? Homem não chora. Que coisa é essa? E aí nós vamos ficando assim, fechados, tendo muita dificuldade de conversar, de bater um papo, de expressar. Interessante que isso muda um pouco na época do namoro, né? O namoro, a conversa rola solta, tem tanto diálogo, tem tanta conversa. Mas depois que casa, parece que a intimidade, a proximidade, a familiaridade, que deveriam ser alavancas, o combustível para que a nossa comunicação se tornasse muito boa, ela acaba nos afastando, porque nós caímos numa rotina e começamos a desprezar ensinamentos como esses de Efésios, que diz que a nossa palavra, ela tem que ser uma palavra bem colocada, bem falada. Ela precisa ser uma palavra que vai abençoar, que vai edificar e não destruir. Uma palavra que vai preservar a nossa intimidade, a nossa amizade, a nossa familiaridade, e não o contrário. Em Mateus, no capítulo 12, 33 em diante, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado.
Essas são as palavras de Jesus. Jesus está dizendo quão importante são as nossas palavras, a maneira como nós nos comunicamos, como nós conversamos, especialmente no casamento. Jim Evans escreveu o seguinte: seu casamento nunca vai crescer além da sua boca. Para pensar nessa frase. Seu casamento nunca vai crescer, nunca vai melhorar além da sua boca. Porque a chave está aí, na comunicação, a maneira como a gente se expressa, no respeito que a gente tem, na valorização daquilo que o outro representa, a sua opinião, a sua ideia. Isso é tão bonito quando a gente vê num casal funcionando da maneira correta, porque infelizmente o que a gente fica sabendo, na maior parte dos casos, é que as relações conjugais estão tão deterioradas que dentro de casa parece um verdadeiro inferno. São os cônjuges se ofendendo, se machucando, se magoando, são palavras torpes, são palavrões, são gritarias, blasfêmias, são coisas horríveis sendo ditas um ao outro. Como que uma relação pode existir e pode perdurar desta forma? Seu casamento nunca vai crescer além da sua boca. Existe um problema muito sério que afeta todos os sistemas operacionais e computadores, que são os malwares. E hoje, depois desse problema que aconteceu aí com a Lava Jato, né, o ministro Sérgio Moro, o pessoal lá da PGR, é interessante a gente pensar também que nessa guerra espiritual que nós estamos vivendo, existe todo um confronto que está acontecendo contra esse sistema. Mesmo que eu e você estejamos procurando viver o sistema operacional de Deus, que está revelado na Bíblia, mesmo que eu e você, como casal cristão, estejamos buscando esse padrão de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, existe um verdadeiro ataque, um bombardeio acontecendo todo o tempo ao nosso redor. Malware é um termo geral usado para descrever vários tipos de softwares maliciosos, incluindo adwares, que são aqueles que disparam propagandas indesejáveis, spywares, que são aqueles que espionam as coisas que você tem no seu banco de dados, lá suas senhas, suas contas e tudo. Vírus, para destruir seu computador, um vírus entra, deixa lento até o ponto de paralisar completamente, você perder tudo. Trojans, ou em inglês é uma palavra para cavalo de Troia, né? Trojan horse, que são aqueles que ficam escondidos, vem junto com um e-mail, vem junto com alguma coisa que você clica, quando você abre, o vírus tem acesso. Então, em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, falando dessa guerra espiritual que nós vivemos e enfrentamos todo dia, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é um contra o outro, marido e mulher, pais e filhos, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando aqui de várias categorias e classes de demônios, de seres espirituais da maldade que agem contra as pessoas, contra as vidas humanas. E a nossa guerra espiritual, a nossa guerra como cristãos, não é um contra o outro, não é contra pessoas, não é contra o nosso vizinho, não é contra outro ser humano, é contra estes poderes espirituais da maldade. Mas eu gostaria de fazer uma paráfrase, com a permissão dos irmãos aí, para a gente alterar um pouquinho esse versículo para o contexto da nossa mensagem, e dizer mais ou menos assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os spywares, contra os adwares, contra os cavalos de Troia, contra os vírus da maldade nos lugares celestiais. Então, parar para pensar que esse sistema operacional de Deus na nossa vida está sempre sob ameaça. Nós estamos sempre enfrentando vários tipos de malwares, e eles todos são prejudiciais a nós. Mas eu queria citar alguns, tá? Eu queria citar, por exemplo, o malware que se chama hoje a coabitação. Mais ou menos essa coisa de morar junto, essa coisa de uma licenciosidade que acontece na nossa sociedade, que se tornou uma prática absolutamente normal. E eu falo isso porque a gente recebe sempre casais que querem mudar a sua vida, querem crescer, querem aprimorar seu relacionamento, querem fazer parte da igreja, querem
querem estar vivendo de acordo com o sistema operacional de Deus. E é muito importante a gente frisar que quando a gente insiste que os casais consertem a sua relação conjugal, se casem oficialmente, legitimamente, vivam de uma forma correta, tudo isso tem a ver com uma visão, com valores, com princípios. Não é uma questão de enfatizar apenas o papel passado, ou regras e costumes da sociedade. Nós estamos falando de uma atitude relacionada a valores. O padrão bíblico sempre foi o namoro, o engajamento, que é o noivado, e o casamento. Mas no mundo de hoje nós estamos vivendo um outro tipo de padrão. O namoro se tornou licenciosidade para ter relação sexual, ficar, as pessoas já não se importam mais com quantos ficam. Morar juntos se tornou alternativa para o casamento, e vamos vendo no que dá. E se deu certo a gente continua, se não deu a gente separa. É um negócio meio maluco, porque se por um lado você tem pessoas que hoje estão vivendo assim, e às vezes estão até muito tempo coabitando como companheiros, e que já estão efetivamente casados, como a gente recebe alguns que já têm 10 anos, 20 anos convivendo, e a gente diz, vamos regularizar isso, o que falta? Por outro lado, existem outros que casam para separar. Não está parecendo um negócio meio maluco? Tem assim, aqueles que dizem assim, não, nós não queremos casamento. Aí ficam juntos 20 anos. Quantos anos vocês estão então vivendo juntos? Não, nós já estamos convivendo há 25 anos. Temos filhos. Vocês não querem casamento? Não, não queremos casamento. Ah, tá bom, legal. Aí do outro lado, a gente quer casar. Aí 6 meses depois separa. Ah, não deu certo, mas aí casa de novo. Como agora aconteceu o casamento de uma celebridade aí, que chamou um amigo não foi, disse, cara, eu não vou nesse, mas no próximo eu vou, com certeza. Fica tranquilo, vou poder estar nesse. Mas eles já vivem assim, dessa forma, então assim, para que casar? Para que casar? Para que gastar uma fortuna de cerimônia, de celebração, botar na mídia, fazer isso tudo acontecer, para 6 meses depois você estar separado? Então é um mundo tão maluco, que a gente percebe nisso tudo um ataque realmente à base do sistema. São vírus, são coisas malignas que são preparadas e inoculadas dentro da cultura, do sistema, da sociedade, para que as pessoas comecem a inverter os seus valores e fiquem completamente confusas. O adultério é uma quebra de princípio, é uma quebra de aliança. A Bíblia condena o adultério, porque ela está estabelecida sobre um padrão moral. É isso que as pessoas às vezes não compreendem. Não é apenas uma questão de dizer, o adultério é pecado, sejam apedrejados os adúlteros. Não, é uma quebra do paradigma original, do projeto original. É o sexo acontecendo de uma forma nociva, estranha ao projeto de Deus. Assim como a fornicação na Bíblia é a palavra grega para relações sexuais fora do casamento, o adultério é a quebra de uma aliança conjugal. E ele não acontece necessariamente quando um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge e se deitam com o outro e tem relações sexuais fora do casamento. Jesus disse que até mesmo pensar, desejar, cobiçar, fantasiar, imaginar situações em que você está traindo o seu cônjuge, já é pecado. Porque o problema do pecado não está necessariamente no ato, mas no coração. É o problema do sistema operacional. Pornografia, o autoerotismo, são distorções do projeto de Deus para a sexualidade humana. E todas as demais aberrações que nós temos visto por aí, sendo atualmente aprovadas como aceitas, como coisas normais, que as pessoas têm o direito de escolher. Elas têm, e nós não temos nada contra a escolha de ninguém, mas nós precisamos, como cristãos, preservar aquilo que cremos, e temos também o direito de falar sobre aquilo que acreditamos, sem sermos punidos, castigados por isto. Não se trata de desprezar, de ofender, não se trata de maltratar, de ser intolerante com as escolhas do próximo. Trata-se de ter o direito de viver um padrão
que nós escolhemos para nós mesmos e para nossa família, para o nosso corpo. Assim como mulheres hoje vão à rua e tiram sua roupa e dizem: eu tenho o direito de fazer com o meu corpo o que eu quiser. Assim como homens estão na rua, homem com homem, mulher com mulher, para tentar agredir a sociedade, mostrar para todo mundo que isso precisa acabar, que todo ser humano tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, é óbvio. Nenhum cristão em sã consciência vai questionar esse direito. Mas nós temos o direito de fazer com o nosso corpo aquilo que entendemos que glorifica a Deus. E se nós escolhemos um padrão diferente, nós não podemos ser ameaçados por isso, ser agredidos, atacados por isto. 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Daqui a pouco vamos comer bastante, mas olha o que diz o texto: mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, antes de eu chegar à conclusão dessa ministração, a gente está vivendo num mundo tão detonado, tão destruído, tão atacado por todo tipo de vírus, de malwares, que a gente não pode prescindir da utilização de um antivírus. Você não pode viver o seu relacionamento conjugal sem um antivírus. Quando a gente compra um computador, geralmente o computador já vem com um antivírus. E a ideia, principalmente no caso do sistema operacional do Windows, né, que é um sistema mais aberto, como do Android também, que é open source, você tem aí a sugestão de vários antivírus, que é para você utilizar na sua máquina, para de tempos em tempos você fazer uma manutenção do seu computador, do seu equipamento, né? Para que você comece a assim, bloquear os vírus. E como é que funciona o antivírus? O antivírus ele tem uma base de dados, mais ou menos como das vacinas, em que já existe uma pesquisa de todos os vírus catalogados, todos os malwares, spywares, adwares, todos os vírus existentes hoje no mercado, que estão aí rodando, que já atacaram computadores, e que o antivírus ele já tem a capacidade de identificar e de bloquear. Então aí você tem que fazer uma varredura do seu sistema operacional todo dia, de preferência, né? Ou de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana. Mas você precisa atualizar a base de dados do seu antivírus. Se o seu antivírus não estiver atualizado, não adianta nada, porque pode ser que você esteja recebendo um vírus que é novo e que o antivírus que já detectou, mas você não fez o update, você não fez a atualização, então você fica desprotegido com aquele vírus. Eu queria comparar isso mais ou menos com a experiência da gente buscar a Deus como casal todos os dias. A maneira da gente se proteger do que está acontecendo nesse mundo é a gente priorizar essa rotina, que é uma rotina saudável, de estudar a Bíblia, de orar e de buscar proteção espiritual para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Nós precisamos aprender a importância de utilizarmos o antivírus da palavra, o antivírus da oração, o antivírus do nome de Jesus, o antivírus do louvor e da adoração, o antivírus do jejum, o antivírus das disciplinas espirituais que nos foram ensinadas e transmitidas pelos fundamentos apostólicos, para que nós pudéssemos viver uma vida protegidos desses ataques, dessas invasões que estão acontecendo todo o tempo. Então, se você não está usando o antivírus, você está com o seu sistema completamente vulnerável. É o que acontece muitas vezes no casamento,
em que o marido é um cristão, a esposa não, a esposa é uma cristã, o marido não, ou ambos não estão ainda envolvidos com essa rotina espiritual de se proteger, de buscar essa blindagem, esse escudo protetor da presença de Deus na vida da gente, na família da gente, na casa da gente, no lar da gente, no nosso relacionamento. Então a sugestão que fica aqui é: não vacilem, invistam na vida espiritual de vocês, cuidem disso como algo importante, porque tem gente que tem um computador, tem o antivírus, tem o Avast, tem o McAfee, tem o AVG, sei lá, tem outros tantos, né? E não utiliza, não atualiza, sabe? Está com a Bíblia lá, está com a Bíblia no smartphone, mas não lê, não ora, não busca Deus. Então é mesmo que você tenha um antivírus e você não usar ele, o que vai acontecer? Teu sistema daqui a pouco está lento, as coisas não estão acontecendo, está travando, você, ai meu Deus, o que está acontecendo com esse computador? E aí o cara vai lá, passa um antivírus, uma passada só, não precisa nem ser profunda, né? Porque tem aquela passagem profunda que você faz por trás, mas uma passagem superficial, o cara já descobre um monte de vírus, aí diz assim: gente, seu computador está carregado de vírus, é por isso que ele está assim, porque você não está fazendo dever de casa, porque você não está atualizando seu antivírus e passando ele todo dia para proteger a sua relação. Vamos atualizar o nosso computador. Agora existe uma coisa muito interessante que se chama upgrade. E é claro que todo equipamento, como eu falei, com o passar do tempo ele vai se tornando obsoleto. E é preciso então fazer um upgrade. Esse upgrade pode acontecer na substituição de algumas peças, ou pode ser a substituição até do próprio equipamento, né? A gente vai percebendo aí um desgaste do nosso celular, ele vai ficando mais ultrapassado, um monte de coisa já não roda nele, vai perdendo a capacidade, porque outras coisas estão surgindo mais atualizadas. Então é importante você fazer o upgrade. E o próprio sistema operacional, ele vai sendo também atualizado. Mas o interessante desse upgrade aqui agora é falar sobre o investimento que o casal precisa fazer na sua relação para que ela não se torne uma rotina, principalmente a relação sexual. Uma vida sexual robusta e saudável é um dos melhores indicadores de um casamento abençoado. Todas as vezes nesses quase 30 anos que nos sentamos para conversar com casais que estão em crise, 90% dessas dificuldades afeta negativamente a questão sexual. E quando a área sexual do casal está afetada, isso compromete todos os outros níveis da relação. É por isso que a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 3 a 5, nos dá 3 orientações básicas para nós fazermos o upgrade da nossa relação, começando pela vida sexual. O apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, o marido, versículo 3, deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Primeiro ponto aqui, aceitar responsabilidade mútua. A responsabilidade pela qualidade da vida sexual é de ambos. Ambos. Nós precisamos ser muito inteligentes nessa questão, muito sábios. Mulheres, pelo amor de Deus, não entreguem seus maridos às feras. Maridos, pelo amor de Deus, cuidem das suas mulheres, se vocês as querem quentes na cama. Invistam nelas. É um conjunto. E às vezes a gente se fecha e fica naquela: não, ele não vem, também não vou. Ele não faz, também não faço. E a gente não está percebendo que isso é loucura. Isso é o suicídio do nosso relacionamento conjugal. A palavra de Deus diz que há responsabilidade de ambos. E nós precisamos fazer o máximo. Dar o máximo. Dar o máximo é ótimo, né? Tem tudo a ver com o tema, né? Mulheres, deem o máximo. Homens, deem o máximo, claro. Porque relação sexual é uma questão de performance. E aí entra um monte de coisa em jogo. Eu não tenho como falar sobre isso hoje à noite. Não é o tema, não é o propósito, tá? A gente só está tratando aqui dessa questão do upgrade, porque a gente poderia falar de um monte de coisa que envolve, né, a saúde de uma relação sexual, mas não vamos falar. Mas o importante é que vocês entendam que, em primeiro lugar, para fazer o upgrade da sua relação, ambos têm que entender como responsabilidade sua o nível, a qualidade do relacionamento sexual. Invista nisso, invista.
Segundo, versículo 4: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Opa! É por isso que a galera não quer saber de Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela não dá opção. Não fica nessa filosofia, sabe? Nesse relativismo, nessa bagunça que está aí. Não tem jeito. O segundo ponto aqui é: façam um sacrifício mútuo. Além de aceitar a responsabilidade mútua, façam um sacrifício mútuo, porque, gente, é por amor, é o casamento. É assim, mas eu não vou fazer uma relação, não vou ter uma relação sexual dessa forma. Sabe, não tem nada a ver com isso. É uma questão de vocês entenderem o prazer que existe quando a gente ama, em que o outro tenha prazer, em que o outro esteja satisfeito. O que a palavra de Deus está dizendo aqui simplesmente é: a mulher não pode se negar ao seu esposo. Tem gente usando o sexo como arma de punição. O marido da mesma forma. Ou seja, é tão interessante aqui, quando a gente começa a tratar de casamento, sempre rola esse tipo de situação, né? Ah, ele não me diz onde ele está, não, eu faço o que eu quero. Eu não me casei para ser seu escravo. Não existe isso num relacionamento conjugal cristão. Não existe essa coisa de eu fazer o que eu quero da minha vida no momento em que eu me casei e fiz uma aliança com uma pessoa. Então a palavra de Deus está sendo muito clara. Se você casou com essa mulher e quer viver o sistema operacional de Deus, você tem que ter prazer em que ela seja a dona do seu corpo. É muito fácil cantar dona, esse está né? Quer ficar no negócio de dona, mas cadê? E agora? Né? Ela é a dona, então ela tem que ter a senha do seu celular. Como não? Ela tem que saber onde você está, ela tem que ter o rastreador do seu celular, né? Como você quer ter o dela, claro. Da mesma forma. Então o que a palavra de Deus está dizendo é isso. Isto é a legitimidade de um casamento fiel, de uma relação que não tem nada para esconder, de uma relação que procura ser o mais transparente, o mais confiante possível, de uma relação de entrega verdadeira. Eu sou seu, você é minha. E nós temos prazer nisso. E vivemos dessa forma não como um castigo, não como uma coisa pesada, mas porque a gente quer que o nosso casamento seja uma bênção. E se a gente começar a quebrar esses princípios, a gente sabe onde vai dar. Uma vez eu encontrei um irmão que ele disse assim: porque eles sabem que aqui na comunidade a gente tem um princípio de homens trabalharem com homens e mulheres com mulheres. A gente não pastoreia mulheres, os pastores homens, as mulheres não pastoreiam homens. Então a gente tem um princípio, parece uma coisinha assim meio estranha, meio cafona. E eu estava conversando com um irmão e dizia assim: eu não dou carona para mulher, eu não fico por aí, sabe, de bobeira, não vou para restaurante, não vou para shopping ficar com mulher. Você não vai ver com mulher nenhuma, a não ser minha mulher, minha filha, minha mãe. Mas se você estiver passando de carro meia-noite num ponto de ônibus, tiver a irmãzinha na chuva, precisando ir para casa, você não vai parar e dar uma carona? Que cristianismo é esse? Opa, vamos lá. Primeira coisa, você conhece Uber? Eu vou parar, vou chamar o Uber, ele vai levar a irmã, eu pago, não tem problema nenhum. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se você me vir meia-noite de carro passando com a irmãzinha no lado, você vai pensar que eu estou dando carona a ela porque estava chovendo? Eu disse: não. Fala como um homem de verdade. Na sua cabecinha vai passar assim: lá vai o bispo sendo cristão de verdade, ajudando a pobre da irmãzinha porque estava chovendo. Você vai pensar isso? Fala a verdade. Ele disse: não. Eu disse: pois é. E não é só por causa do que os outros pensam, é também por causa da fraqueza humana. É porque eu tenho visto muito colega cair, porque eu tenho visto muita gente que vai quebrando esses princípios, porque diz: não, é só uma amizade, não, é um negócio, é de negócios, é da empresa, não tem nada a ver. E quase sempre acontece a tragédia, porque a gente esquece
desse mandamento de ser um do outro e um para o outro. E por último, o versículo 5 diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha que coisa linda que a palavra de Deus está dizendo. Se tiver que acontecer de vocês ficarem sem ter relação, que seja por consentimento mútuo, e olha, por pouco tempo, para que Satanás não se aproveite de vocês ficarem muito loucos. E é uma versão diz assim: para que ele não vos tente pela vossa incontinência. Porque o cara, quando ele não está tendo uma relação muito boa em casa, ele não é normal. O que acontece no casamento, quando começa a declinar o relacionamento sexual, a mulher também não fica normal. O pessoal vai ficando meio despombalizado do juízo, cara. E é verdade. Vocês não sabem o valor terapêutico de uma relação sexual, mas vocês sabem. Que coisa boa que Deus fez. Meu Deus do céu. Que loucura é que está acontecendo. Que a gente senta para conversar com casais, o cara diz: eu estou há 1 mês, eu estou há 2 meses, eu estou há 6 meses sem ter relação com a minha mulher. Eu disse: gente, isso não é casamento. Acabou. Ah, bispo, que isso? Que carnalidade, casamento não é só sexo. Que isso? Lê esse texto. Isso aqui está na Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o sistema operacional do Criador. E você está querendo inventar maluquice. Você está querendo ser melhor que Deus. Você está querendo dizer que você vai agir contra essa força poderosa da natureza impunemente. Até Neymar disse: razão da minha libido, e se deu mal, meu irmão. Razão da minha libido é minha mulher. Tem que ser minha esposa, meu marido. Então não inverte, não muda isso aqui, porque senão vai dar confusão. E para finalizar, existe uma coisa tão interessante quando você tem um equipamento, se chama reboot, né? O reboot seria a reinicialização. A reinicialização. Existe uma diferença entre rebootar, vou tentar fazer em português, né? Que seria reinicializar. E existe uma diferença entre rebootar e resetar, né? Existe o reset. Então, assim, em algum momento da nossa relação, pode acontecer que a gente precise reinicializar. E eu queria, antes da gente orar, deixar isso para você. Pode ser que as coisas não estejam dando certo, pode ser que o sistema esteja travado, pode ser que esteja acontecendo aí uma dificuldade qualquer, pode ser que a gente deixou de rodar antivírus, fazer upgrade, que a gente falhou em um monte de coisa, que a gente fez errado um monte de coisa, e a gente liga para o técnico, liga para a pessoa que entende, e ele fala o seguinte: reinicialize o seu computador. Como é que eu faço isso? Desligue. Mas não está desligando, puxa a tomada da parede e depois coloque de novo, para o sistema rodar do início. Muita coisa se resolve quando você desliga o dispositivo e reinicializa. Às vezes não dá certo, e a gente precisa então redefinir. Redefinir é um negócio mais complicado, porque você vai ter que apagar e restaurar. Na nossa experiência com casais, a gente tem visto as duas coisas acontecerem de uma forma maravilhosa quando o casal se decide aceitar o projeto de Deus. Às vezes só precisa reinicializar. Algumas coisas do casamento só precisa reinicializar. Gente, volta, faz de novo. Volta atrás, se humilha, pede perdão, admite, volta. Não insiste, não vai dar certo, desliga, reinicializa. Isso fala do amor, do perdão e da graça de Deus. Mas às vezes a gente precisa resetar. Às vezes a gente precisa parar e dizer assim: olha, nós estamos precisando de uma redefinição. Porque o problema não está só em religar, não está só em voltar atrás, está numa questão de atitudes. A gente precisa nascer de novo.
E é por isso que muitas vezes, quando você vai apertar o seu celular, o cara diz, você fez o backup, que a gente vai fazer vamos resetar o seu celular, você vai perder tudo, vai apagar tudo. Por quê? Porque vai apagar e vai reinstalar o sistema original de fábrica. E é isso que significa converter, nascer de novo, se tornar um verdadeiro cristão. Às vezes a gente precisa, no meio da nossa caminhada, admitir, dizer, eu acho que eu não estou sendo, eu acho que eu não estou vivendo, eu acho que eu estou precisando, não é só de uma reinicialização, eu estou precisando resetar o sistema, eu estou precisando passar por uma redefinição, uma reconfiguração de fábrica. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a palavra de Deus diz: ouça, ó Israel, no versículo 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aceite o fracasso. Não existe pessoa perfeita, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Se você deseja reiniciar o seu sistema ou reconfigurá-lo, admita a sua imperfeição e a do seu cônjuge, a dos seus filhos, dos seus familiares. Receba a graça de Deus. O fato de sermos imperfeitos não significa que não possamos viver uma vida abençoada e feliz, porque esse é o projeto de Deus precisamente para nós. Você sabia? Receba a graça que regenera o que está morto, que conserta o que está quebrado, que restaura o que foi destruído. A graça de Deus na vida de um cristão é o desejo e o poder de fazer a vontade de Deus. Algo que a gente não consegue quando a gente está tentando com as nossas próprias forças. Chame Deus, chame por Deus, deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus entrar no teu casamento, deixa Deus trabalhar. E terceiro, coopere com Ele, coopere com Deus. Ele quer transformar os nossos fracassos sombrios em um futuro brilhante. Só Ele tem poder. A oferta de Deus é: eu posso tornar tudo novo na tua vida. A nossa resposta tem que ser: vem, Senhor, e me ensina a viver. Sabe, as pessoas querem a cura, as pessoas querem a restauração do casamento, as pessoas querem a bênção da família, mas às vezes elas não estão dispostas a possuir o que Deus está entregando de graça para elas. E por último, coloque a sua esperança, a sua confiança completamente nele. Em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu queria orar com você nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Muito obrigado porque você me ouviu até agora. E na verdade, enquanto eu estava falando, eu tenho certeza que o Espírito de Deus estava usando a minha vida para falar ao seu coração. Então eu queria te convidar nesse momento para a gente orar e pedir a esse Deus gracioso, esse Deus maravilhoso, para mudar o que precisa ser mudado na nossa vida conjugal, para nos abençoar. Se há casais de namorados aqui, para que esse padrão de Deus esteja sendo guardado. Se há casais de noivos, que eles estejam já desenhando o seu futuro conjugal a partir dessa experiência do sistema operacional de Deus. E se há casais aqui, como eu falei no início, recém-casados, ou casados há algum tempo, ou há muito tempo, como nós já estamos há 33 anos, graças a Deus, que nós possamos sempre estar fazendo o upgrade, estar sempre melhorando, otimizando a nossa relação, porque ela só tem a ser cada vez mais abençoada para a glória de Deus. Dê a mão ao seu cônjuge, se você estiver perto dele, próximo dela. Eu queria orar com você agora, com vocês, né, como casal. Se você está sem ele, sem ela, não tem problema, não é? Dê a mão a um irmão, abrace um querido aí para a gente estar orando, intercedendo. Eu sei que tem casais que infelizmente o marido ou a esposa, por alguma razão justificável, não puderam vir, ou talvez não estejam ainda com os olhos
espirituais abertos para essa necessidade de buscar o Senhor. Mas se você está aqui, através da sua vida, Deus vai santificar o seu casamento, Deus vai abençoar o seu lar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite de festa, obrigado porque podemos celebrar, Senhor, a vida de Jesus, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aproveitando o ensejo dos festejos juninos, comer comida típica, comer coisas gostosas que foram criadas para a Tua glória. Podemos Te dar graças por elas e assim santificá-las, santificar a canjica, santificar o amendoim, santificar o milho, santificar a laranja, santificar o churrasquinho, santificar tudo aquilo que vamos comer e beber para a Tua glória nesta noite. Muito obrigado pelo ambiente saudável da Tua igreja, pelo ambiente familiar no qual nos encontramos. Podemos dançar, podemos festejar, podemos nos alegrar, sabendo que não estamos pecando, porque estamos fazendo tudo para a glória do Teu santo nome. Pai, nós oramos pedindo agora especialmente pelos casais, pelas famílias aqui representadas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual sem precedentes. Nós estamos vendo um bombardeio completo acontecendo contra os casais, contra os casamentos, contra as famílias. Levanta o Teu escudo ungido nesta noite, vem guardar a nossa casa de todo mal. Ensina-nos a usar os antivírus que nos protegerão de toda maldade que está neste mundo caído. Ajuda-nos como casais a vivermos, Senhor, em uma atitude disposta a reconciliar, disposta a crescer, disposta a mudar, disposta a melhorar o que precisa ser melhorado. Repreende da nossa casa o espírito de confusão, de contenda, de briga, de gritaria, de discórdia, de separação. Meu Deus, traz de novo o perdão, traz a graça aos casais, para que se reconciliem, para que voltem atrás, para que reinicializem, até se for preciso, Senhor, resetem o sistema, mas nasçam de novo e vivam o projeto que o Senhor tem para o casamento e para a família. Abençoe nossos filhos, nossas crianças, nossos descendentes. Ajude-nos a criá-los no temor do Senhor. Ajude-nos a criá-los nos padrões e nos princípios de Deus. Preserve-os deste mundo mau, da influência da escola, das amizades, do colégio, da faculdade. Ajude-os a crescerem como homens e mulheres de bem, cidadãos que irão honrar o Teu nome com um testemunho fiel, principalmente vivendo como cristãos, como discípulos autênticos de Jesus. Mas para isso nós pedimos que nós mesmos, como pais, possamos ser na vida deles uma referência, não de perfeição, porque perfeito só o Senhor, mas de pais que amam o Senhor e que sabem reconhecer as suas fraquezas e voltar atrás quando é preciso. Meu Deus, ensina-nos a humildade nessa noite, para que possamos olhar um para o outro com respeito, com amor, com valor. Meu Deus, restaure nesta noite os casamentos que estão aqui. Eu oro pelo meu casamento. Eu sempre acredito que tem coisas que podem melhorar no nosso relacionamento. Eu sempre creio que existem coisas que o Senhor pode nos ajudar a enxergar, para que vivamos uma vida ainda mais abençoada do que já vivemos. Portanto, abra os nossos olhos e nos leve a uma dimensão maior, Senhor. Cure a nossa boca, para que as nossas palavras sejam palavras que abençoem um ao outro. Ensina-nos novamente a cortejar. Ensina-nos novamente a dizer palavras de amor. Ensina-nos a sermos carinhosos e afetuosos e a vivermos uma intimidade maravilhosa dentro da nossa casa. Abençoe o nosso relacionamento sexual, afetivo, emocional. Abençoe, meu Deus, as famílias que estão aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor.